We Can. Yes We Can é um canal que eu tenho de entrevistas no YouTube. Se você ainda não acessou, é hora de fazê-lo. Eu gostaria de convidá-lo para nos conhecer melhor. E hoje, especialmente, eu estou aqui na Janinha. Nós estamos em Apiaí, interior do estado de São Paulo, aproximadamente uns 300 quilômetros da capital. E eu estou aqui no o melhor café, açaiteria, sorveteria e café. Eu estou na companhia da Vera Rodrigues. A Vera Rodrigues, que prazer, Vera. Oh, querida, o prazer é todo meu. Vera, jornalista e daquelas que realmente entende. Paisagista. Sim, por gosto e prazer. Paisagista, jardineira, filha, mãe, avó. Sim, de 4 netos. 4 netos. Sim. E a Vera Rodrigues, ela já esteve em vários lugares. Olha, ela já esteve em Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná. Ah, isso mesmo? Estou correta? Isso mesmo, certíssimo. Na Espanha, fora do Brasil, enfim, Rio de Janeiro. Mas a Vera, ela tem algo assim muito especial. É uma mulher que ela tem uma sensibilidade para nos dar dicas. E hoje eu quero que você se mantenha aí por uns 30, 40 minutos, conhecendo melhor a Vera. A Vera, como jornalista, veja bem a bagagem dessa mulher. A Vera, ela trabalhou no estado do Paraná. Isso, onde eu comecei. Você começou a sua carreira lá. Foi o seu primeiro artigo que você falou? Minha primeira matéria assinada sobre os índios chetás do Paraná. Legal, legal. Ela trabalhou também na editora Block, na revista Amiga. Para quem se lembra dessa revista, acho que não tem mais, né, Vera? Não, ela faliu junto com a editora Block, né? Quando a Block faliu, a revista fechou, mas era muito interessante. Então, ela trabalhou na revista e foi onde ela conheceu o pessoal da TV, os artistas. Todos, entrevistas incríveis, com gente muito legal. Depois ela vai falar um pouquinho pra gente disso. Trabalhou na TV Tupi. Isso. TV Tupi, você diria que foi a base de tudo? Começou lá onde tudo começou? Na minha área de televisão, sim. Foi a primeira TV onde eu trabalhei. A TV Tupi, na Bandeirantes. Na Bandeirantes. Você trabalhou também como assessora da imprensa na CETESB? E também na DERSA. E foi assessora de imprensa do secretário de Transportes Metropolitanos do governo Alckmin. Sempre envolvida com jornalismo, imprensa, povo, contato. Trabalhou na TV Mulher, TV Globo? Isso, a TV Mulher da TV Globo. Isso que na época era com a Marília Gabriela. A Gabi era apresentadora, mas tinha um time muito bom, né? A Marta Suplicy, tinha Ney Gonçalves Dias, tinha um pessoal... Ney Gonçalves Dias. A gente fez história na TV, né? E a TV Mulher foi um marco na TV brasileira. Com certeza. Né? A partir da TV Mulher, muitas coisas mudaram. Inclusive tinha a Marta Suplicy como sexóloga, isso nunca tinha acontecido na TV brasileira. Um tema realmente que na época... Era tabu, né? Tabu. Mulher falar de sexo, ainda mais televisão. Uhum. Então foi um marco. A TV Mulher é considerada mesmo um marco da TV brasileira. Então quem nos assiste, Yes We Can, sim, nós podemos chegar lá. Eu sempre começo dizendo, segundo a vontade do nosso Deus. Tudo isso que já aconteceu aqui, esse nosso relato, certamente Deus já tinha escrito na vida da Vera. Vera, como você chegou em Apiaí? Como eu já disse, nós estamos em Apiaí, no Café da Janinha. Como você chegou aqui, Vera? Então, foi um caminho meio comprido. Na verdade, eu nasci em São Paulo, meus pais moraram lá um tempo. Depois nós nos mudamos, eu ainda bebê, nós nos mudamos para uma cidade do noroeste de São Paulo, chamada Junqueirópolis. Como é o nome da cidade? Junqueirópolis. Junqueirópolis. Isso, é a região da Alta Paulista. E lá eu morei até uns 9 anos, quase 10 anos, fiz lá o curso primário. Depois meu pai resolveu voltar para Apiaí, que ele já tinha morado aqui, quando solteiro. Uhum. E aí um breve parênteses um pouco da história de Apiaí, foi na época daquela mineradora, do Morro do Ouro, que era uma mineradora japonesa. Japonesa. Uhum. E meu tio Durval, que era japonês, veio, ele foi indicado, contratado pela empresa para montar aquela estrutura. E meu pai e meus outros tios, irmãos dele solteiros, vieram para Apiaí também para trabalhar, conhecer. Que ano isso, Vera, mais ou menos? A empresa fechou na época da guerra, né?
Então, acho que foi pouco antes porque, na verdade, a guerra, quando começou a dar problema para os japoneses no Brasil, foi quando o governo de então, Getúlio Vargas, se aliou às potências do eixo contra o Japão. E até então, estava todo mundo neutro, né? Então, o Brasil não estava na história. Então, os japoneses tinham uma vida boa. E meu tio entre um deles. Depois, quando o Brasil se decidiu a apoiar o Ocidente, as potências ocidentais, lá dos Estados Unidos, os japoneses começaram a ser perseguidos aqui. Foi na época que fechou a mineradora aqui, né? Justamente porque era uma empresa japonesa. E daí, depois desse tempo, quando se fechou a mineradora, meu pai saiu de Apiaí. E aí, após esse tempo que nós moramos em Junquerópolis, ele deu saudades de Apiaí, porque quem toma água da biquinha volta, né? Tem um ditado aqui na nossa região, para você que nos assiste aí, Yes Weekend, quem toma água da biquinha, mas não tem a menor dúvida. Abrindo parênteses na nossa conversa, olha, acabei de experimentar o café da Janinha, já conhecia outros, olha, delícia. Vem cá, hein? E daí? E aí ele resolveu voltar aqui. Meu pai, nessa época, ele era alfaiate de profissão, mas ele era encantado com o campo, com as atividades do campo. Como ele já tinha um sítio aqui, uma área aqui de terra, ele resolveu se dedicar um pouco à agricultura. Certo. E aí ele começou assim, a ficar mais ligado nessa questão do campo e a vida do meu pai criou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Apiaí, né? Você falou ele era alfaiate? O pai era... Ele exerceu o trabalho dele em Apiaí? Por um certo tempo, sim. Um certo tempo, sim. Mas depois ele começou a se dedicar mais ao sítio, aí se aproximou mais da realidade rural aqui, das pessoas, das necessidades. Muito pobres, né? Os trabalhadores. Meu pai se sensibilizou com a situação e criou o sindicato, que existe até hoje, né? Nossa, que olha, fez muito... nós temos histórias e histórias para contar. Então ela já começa a relembrar algo tão importante da nossa cidade, o Morro do Ouro. Venha conhecer o Morro do Ouro, nós temos agora o Mirante. Então, é uma mulher que faz parte da história da nossa cidade. E daí? A Apiaí surgiu a partir do retorno, então, seu pai para Apiaí. Você cresceu em Apiaí? Como foi? Eu vivi em Apiaí dos 10 aos 19 anos. E como foi essa infância? Estudou no Gonçalves Dias? Aqui eu fiz, quando começamos, né, naquele tempo, olha que coisa atrasada, né? E quanto tempo faz, né, Janice? A gente tinha que a entrada no ginásio não era automática. A gente tinha que ficar um ano de perda para um aluno, né? Ficar um ano fazendo tal preparatório para o ginásio, era o curso de admissão. Aí isso foi quando eu comecei a conhecer pessoas que até hoje são meus amigos. Você falou uma coisa interessante, esse um ano, eu não vou dizer que seja um ano que há uma perda, porque hoje eu acho que os adolescentes, quando encerram o ensino médio, eles ainda estão muito imaturos para se depararem com uma faculdade. Muitos até rapidamente terminam o terceiro ano e já vão para a faculdade. E depois descobrem que não é aquilo que eles queriam. Então talvez, lá antigamente, tinha um pouco de razão. Vamos fazer esse período, uma parada, uma admissão, segura um pouco. Eu particularmente, achei que para mim não foi muito bom, porque eu queria muito entrar logo no ginásio. Mas você, então, estava além da média. E daí você fez a admissão, certamente foi aprovada. Sim, aí que eu conheci a turma que depois a gente estudou, fez as 4 anos. E quem é que de Apiaí você lembra agora? Nossa, muita gente boa, o Bira. Até reencontrei o Bira aqui ontem no café, foi uma festa. Bira, um abraço, vai receber. Saudades, um querido. Quem mais? A Vilma Charuber. Charuber? A Vilma Charuber, sei. A Ruth Vélez. Ruth Vélez não mora mais em Apiaí, mas ela vai receber essa nossa entrevista com certeza. Vai ficar muito feliz de vê-la. A Liane, filha da professora Lígia, e do seu Tito. Você estudou com a minha mãe? Sim, com a Geni, sua mãe, nós fizemos a escola normal juntas. Olha, da época da escola normal. Aí minha mãe, Geni, olha, uma sua querida, colega, nossa, inesquecível, uma pessoa maravilhosa. Eu acho que se ela for citar todas as pessoas com as quais conviveu, nós vamos passar uma boa parte do tempo aqui conversando e não vai dar tempo da gente conversar. O mais importante disso, só para a gente resumir um pouco, que realmente conversar, é tanta gente boa e bacana, mas o mais legal que eu acho disso tudo, sabe, Janice, é que ficou amizade. Tantos anos se passaram
No começo do ano eu reencontrei sua mãe. Que emoção reencontrar uma amiga tão querida, uma turma tão legal, assim, e nós ficamos amigos. É isso que eu acho que é o mais importante. Inclusive, existe um grupo, né? Formandos de 70. Isso. E Leile, olha, Formandos de 70, vai chegar para vocês aí também. Isso, e aí nós nos reunimos para a gente tentar criar uma festa, lembrando, um encontro, na verdade, dos formandos aqui. Nós fomos a maior turma da época. Uma turma grande, gente. Turma João Cristino dos Santos. Isso. Bem preparada. E nós, como tinha bastante gente, e eram pessoas vivas, estudantes da Ribeira, até de Guapiara tinham alguns, então nós formamos uma comunidade de amigos que nós carregamos pela vida inteira. Quantos anos? Nós estamos em 2023, né? Isso, 2023, 70, né? E estudantes que, olha, como ela, jornalista Vera Rodrigues, está aqui conversando conosco, contando a sua história, e realmente assimilaram o que aprenderam. Exatamente. E assim, uma educação realmente que houve produção. Muitas amizades bacanas, né, que a gente carregou pela vida. Isso aí que eu levei para a minha vida, essa relação de amizade, de cumplicidade com as pessoas. Então, em falta hoje em dia, Vera, diante da questão da mídia. Exatamente. Hoje você vê as pessoas tão divididas. Isso, né? Não existe o olhar nos olhos. Aquela saudade, aquela vontade de rever, de voltar ao convívio, lembrar bons momentos. Nem um tempo para um café. Nem tempo as pessoas param mais para conversar, né? E acho que nós precisamos resgatar isso enquanto é tempo. Então, para você que está nos assistindo, estou aqui entrevistando Vera Rodrigues, jornalista, já dei alguns detalhes da vida dela. Como foi sua experiência na Espanha? Olha, foi assim uma experiência fantástica, porque quando eu cheguei na Espanha, eu fui por um período de 6 meses mesmo, já era um trabalho, um começo, meio e fim, era um trabalho de coordenação. Era um tempo limitado. Isso, eram coordenadores a cada 6 meses, ia um coordenador da América Latina, porque as TVs daqui da América Latina Sul compravam o serviço de notícias da Espanha. Bandeirantes? Qual foi a TV? Estava na Tupi nesse tempo. Na Tupi, Ele comprava esse serviço, chamava Serviço Ibero-Americano de Notícias, que era gerado de Madrid, para Sudamérica, como eles chamam. E a cada 6 meses ia um coordenador. Quando chegou a vez do Brasil, o meu diretor da Tupi me indicou. E aí eu fui, deixei o marido, filho, tudo. Em São Paulo? Meu filho até ficou aqui aí na casa dos avós, né? E aí eu fiquei 6 meses na Espanha. Então foi um período, assim, pessoalmente muito interessante e profissionalmente também, porque a TV lá era, em alguns aspectos, bem mais adiantada que a nossa. Isso, a gente está falando de 79. 79, na final da década de 70. Então, a gente conhecia a realidade da televisão na Europa. Aqui a gente tinha uma TV boa, que era a Globo, que estava muitos anos na frente das outras, mas as TVs na Europa, naquele tempo, eram todas estatais, inclusive essa Rádio TV Espanhola, onde eu fiquei, né? Então elas eram um pouco defasadas com o restante das TVs mais privatizadas, particulares, eram mais ágeis, essa era meio arrastadinha. Mas foi uma experiência muito boa. Você domina o espanhol? Aprendi um pouquinho antes de ir, depois aprendi lá, na convivência. Na marra. E as outras línguas, inglês, alguma outra alemão? Não, lá o mais importante era a gente conhecer espanhol. Certo. Porque todos os coordenadores falavam espanhol, porque a geração vinha de Madrid. Todo mundo falava espanhol. Mas tinha uma parte que a gente fazia também uma conferência com os países europeus, a Eurovisão, e era, aí sim, aí você tinha que falar um pouco de francês, um pouco de inglês, pelo menos. Vera, quando fala na TV Tupi, me vem à mente Avancini. Sim. Você conviveu com ele, Walter Avancini? Conheci o Avancini, mas na verdade não foi na Tupi, eu conheci o Avancini na Globo. Na Globo? Quando eu trabalhei no Rio de Janeiro na Amiga, a Amiga, não sei se o pessoal vai lembrar, deixa eu só contar um pouquinho do que era. A revista Amiga era na época que eu trabalhei lá, eu subi para São Paulo. Ela era a revista mais importante que tinha na área de cobertura de artistas. O que se compara hoje? O que você poderia... Claro que nós estamos com a internet e tudo mais. Hoje mudou muito, né, o perfil. É que nós temos uma revista Caras, nós temos outras revistas aí. Seria alguma coisa semelhante ou não? Para as pessoas terem... Não era bem uma revista Caras, era mais focada mesmo só nos artistas, atividades das novelas. Não tinha essa expansão que a Caras já é
mais ampla, né? Entendo. E a amiga era bem focada, era uma coisa feita mesmo para divulgar as novelas, os trabalhos de televisão. Na época tinham outras parecidas, que tinha a revista Contigo de São Paulo, tinha uma outra revista que eu A amiga era especialmente do Rio. era feita no Rio de Janeiro. E nesse ínterim você conviveu com muitos artistas, entrevistou? Sim, foi fácil? Foi interessante, porque foi um trabalho, esse meu trabalho na revista Amiga foi antes de eu vir para São Paulo, né? Quando foi assim, meu segundo trabalho na área de imprensa. Eu fiz um hiato, que eu te contei, que comecei no estado do Paraná, depois, quando me casei com um jornalista que era da TV Globo, nós ficamos alguns anos mudando para vários lugares. Então, quando eu me mudei para Pernambuco, eu fiz a federal lá de Pernambuco, eu ainda não tinha optado pelo jornalismo. Eu gostava de jornalismo, mas aí eu me apaixonei pela antropologia. E aí eu acabei fazendo 3 anos de antropologia. Esse é o hiato, então? Quando eu estudei em Recife, no Recife, depois em Minas, eu estava voltada para antropologia. Então, eu queria antropologia. Aí, naquele tempo, só para relembrar, a gente vivia numa ditadura política, né? Então, era muito difícil você ter uma profissão que fosse ligada a essa área de ciências humanas, sabe? Sociologia, antropologia, eram mal vistas. Por quê? Porque faziam as pessoas pensar e não era conveniente que se pensasse muito, né? A ditadura tem isso, né, gente? Não quer que as pessoas pensem. Com certeza, é um alerta para aqueles que ainda olham com muita simpatia para a ditadura. Então, a ditadura geralmente não gosta que as pessoas pensem. Então, assim, essa área de ciências humanas era complicada. Aí que eu resolvi abandonar de vez a antropologia e fui jornalismo. Foi quando eu, coincidentemente, mudei para o Rio. Aí eu já comecei a faculdade de jornalismo lá mesmo, no Rio, transferi, né? E voltei a atuar na área de imprensa. Eu fui direto para a revista Amiga. E aí foi bacana, porque foi uma outra experiência. Com certeza. Esqueci de dizer no início da nossa conversa que ela começou a faculdade dela no Paraná, a UFPR, e no Rio você encerrou daí, né? Quase. Cheguei até o penúltimo ano. Depois aí o meu marido saiu da Globo, nós mudamos para São Paulo e eu acabei terminando. Aí eu fui para a Espanha nesse meio de tempo, parei a faculdade, estava no último ano. E aí quando eu voltei, eu terminei em São Paulo mesmo. Tá vendo? É uma mulher rica. Tô falando que é uma mulher rica, porque o conhecimento que ela tem, as experiências que ela tem de vida, isso ninguém tira, ninguém rouba dela. Mas sabe o que é também, Janice? Essa vida de jornalista é um pouco assim, sabe? Até os meninos que são entusiasmados com o jornalismo, né, se encantam. A vida de jornalista é legal, mas ela também põe sacrifício. Onde te mandam, você tem que ir, sabe? Eu me lembro que quando eu estudava tinha um cartaz bem grande na frente bem assim, para os alunos. Ninguém chega às alturas sem sentir o cansaço da subida. Então você tem que abdicar de muitas coisas. Você tem um foco, né? Eu quero fazer isso. E a profissão de jornalista é muito absorvente mesmo. Você acaba se envolvendo, é uma coisa bacana. Mas tem isso, tem esse outro lado. E quem você lembra dessa época que você entrevistou e que marcou, ou que não foi uma entrevista muito agradável, ou que foi muito agradável? Olha, eu fiz várias coisas interessantes na Amiga, mas 2 especialmente me marcaram muito. Uma foi a Maísa, grande Maísa. Ouça, vá viver a sua vida. Meu Mundo Caiu, ela é maravilhosa. A Maísa, nesse tempo, ela estava casada com aquele ator da Globo, acho que era Carlos Alberto, e ela namorava no Rio, ela morava numa casa de praia em Maricá. Maricá. E eu fui a Maricá entrevistá-la. Achei que ela ia ser uma pessoa difícil, porque ela era tida como muito difícil. Temperamental, não gostava de jornalista. E nós passamos um dia inteiro juntas e ela foi maravilhosa. Aí. Caminhamos pela praia, conversamos, ela falou da vida dela, que é maravilhosa. E aí, claro, ganhei capa na revista, fiquei toda feliz, né? E a outra foi quando eu morava no Rio também, e a amiga me mandou entrevistar a Elis Regina, em São Paulo. Elis Regina, os sonhos mais lindos sonhei. Nossa! E a Elis também era tida, era outra, que era tida como um dificílima. Nossa, você não vai conseguir entrevistar a Elis, ela é muito difícil. O outro jornalista da amiga, que era correspondente em São Paulo, não conseguiu. E aí não sei porque ela foi com a minha cara. E ela me recebeu, ela estava com o segundo marido, com o César. E ela tinha os meninos, filhos pequenos. Maria Rita, que hoje é famosa, né? Era pequenininha.
Os dois filhos dela, João Marcelo e o outro menino, eram pequenos. E ela também foi em Campos, ela me recebeu na casa dela, lá em São Paulo, no Brooklyn, passamos um dia inteiro conversando juntos. Na realidade, às vezes as pessoas julgam muito os outros pelo aquilo que vem, daquilo que ouve. Nós vemos ainda nesse momento. Olha, um depoimento. Exatamente, porque as pessoas, elas têm suas sensibilidades, né? E o jornalista, essa é uma dica para quem quer ser jornalista, você tem que ter um cuidado no trato com a pessoa que você vai entrevistar, porque você não pode, de repente, ser ofensivo ou, né, ser desagradável, porque daí você queima, a pessoa simplesmente não quer mais falar com você. Nunca mais. Na realidade, Vera, eu diria, abrindo um parênteses aqui, acho que qualquer setor da nossa vida, você tem que ser muito cuidadoso com aquilo que você fala. Se você é um líder, se você está envolvido com, seja qual for a sua responsabilidade, professor na sala de aula, o aluno é um ser humano que você tem que saber chegar nele. É por aí. Então, olha que riqueza. Eu não sabia desses dois nomes que ela citaria aqui da nossa MPB. Olha, Vera. Mas, Vera, seguindo em frente, você já nos falou como chegou em Apiaí. A sua família ainda está em Apiaí? Quem são os seus familiares em Apiaí hoje? Hoje em Apiaí eu tenho a minha mãe, que já muito de idade, já tem 94 anos, está muito doentinha. Tenho a minha irmã, Valquíria. Valquíria, professora Valquíria. Tenho meu sobrinho, Neto, que é filho do meu irmão, e a Jane, minha cunhada, que é uma pessoa queridíssima, de quem Nós eu estamos gosto aqui muito. na Janinha, já entenderam bem o nome, né? Janinha. E olha, experimentei 2 vezes, venha você na terceira. Delicioso, não? Olha. Vale a pena. Bem central aqui na nossa cidade. Vera, hoje você está aposentada? Sim, teoricamente sim, mas é que eu digo, jornalista nunca para, né? Você sempre acha alguma sarna para se coçar, né? Então, alguma coisinha você... E sempre vem para Apiaí? Olha, como eu falei, eu saí de Apiaí, mas Apiaí nunca saiu de mim. É. Em todos esses anos, eu fiquei fora, viajei. Quando eu morava muito distante, eu não vinha muito aqui, mas a partir do tempo que eu morei em Belo Horizonte, comecei a vir aqui visitar meus pais. Certo. Meu irmão Luiz, que já faleceu, também morava aqui, Vanderlei, meu outro irmão, e principalmente muitos amigos. O Vanderlei mora em Sorocaba. Sorocaba. E os queridos amigos que eu nunca deixei, né, de me lembrar de todos eles. Então eu vinha, pelo menos uma vez por ano, eu passava aqui uns 15, 20 dias. E hoje você mora em? Hoje ainda moro em São Paulo. São Paulo. Acostumada com aquela vida agitada? Olha, querendo muito sair de lá. Querendo sair de São Paulo. Entre os meus sonhos futuros estava de voltar a viver em Apiaí. E nesse ínterim, porque você saiu de Apiaí, voltou, e suas visitas, mudou muito a nossa cidade, gosta de estar? Progrediu. Sim, a gente, quando eu me lembro, quando eu mudei para cá, te falei, com 10 anos, e aí era bem pequeno, era só aquelas ruas centrais, não é? Era quase que uma passagem, era bem pequeno mesmo. E aí, com o passar dos anos, você vai vendo a cidade, vai crescendo, vai se espalhando pelas colinas, pelos... Hoje nós temos vários bairros à nossa volta, já estão quase interligando. A minha única preocupação é que não atinja as áreas de preservação. Opa, então, aí nós iniciamos falando jornalista, Vera Rodrigues, paisagista, jardineira, ela é amante da natureza. E agora é minha vez de dizer algo importante. Eu me encontrei com a Vera, acho que no início desse ano, conversamos sobre muitas coisas. Ela foi visitar minha mãe, na Tenda do Ferreiro, um espaço de cultura que nós temos na nossa casa. Maravilhoso, quem não conheceu deve conhecer. E nessa conversa saímos para tomar um café, dando uma volta pela cidade, ela me falou, Janice, e os manacás da serra ali no Morro do Ouro? E eu preciso ser muito sincera, eu não conhecia os manacás da serra, sempre os vi por lá, mas não sabia do nome. Mas isso aqui precisa estar no centro da cidade, isso precisa estar por aqui. Mas aquelas árvores gigantes. E ela me lembrou que existia também o manacá da serra. Ah, não. Como entrou na sua vida? O que você sabe de manacá para nos falar? Então, eu sempre gostei de plantas, né? É que morando sempre em apartamento, eu não tenho muita oportunidade de lidar com plantas. Porque planta é um vício, né? Você começa a mexer, você adora. E que vício bom. É um vício maravilhoso. Mas aí, quando eu me aposentei, comecei a trabalhar só com dois avulsos, você pega um trabalho, eu tive mais tempo. E também com o advento da pandemia, a gente teve que ficar mais em casa. Recluso, né? Ficamos na marra, né? A gente não podia sair muito.
Então eu comecei a procurar cursos na internet ligados à planta, que era uma atividade que eu sempre quis. E então eu fui fazer um curso que é dado até por uma jornalista conhecida, né? Eu a conhecia de nome, sabe? Mas não tinha feito curso com ela. Carol Costa, ela foi jornalista da revista Veja. Carol Costa. E aí ela disse que um dia deu um estalo e ela resolveu, não, eu vou trabalhar só com plantas. E ela se tornou famosa, dá cursos, tudo, e ela montou um curso chamado Universidade das Plantas, onde você entrava, fazer pela internet, mas tinha tudo sobre planta, plantio, as espécies, como que você faz, e eu comecei a me encantar com aquilo. Aí eu fiquei um ano fazendo o curso da Carol, e aí que eu fui descobrindo todas essas espécies. Pelo fato de eu já ter trabalhado também que até esqueci de contar, mas eu trabalhei como assessora de imprensa da Secretaria Verde do município de São Paulo, da cidade de São Paulo, e lá a gente lidava muito com a área dos parques que tem em São Paulo, né? E aí você vai vendo as plantas, tem parque em São Paulo que tem muito manacá, tem todas as espécies de Mata Atlântica. Ipês, quem é que não conhece os ipês do Parque Ibirapuera, maravilhosos, né? E todas essas espécies começava a ver, aí eu ficava mais encantada ainda, não, isso aqui. E aí comecei a juntar as duas coisas, a minha vontade de conhecer plantas, com essa, talvez, necessidade de fazer algo nesse sentido, né? E você foi se envolver justo com algo assim encantador que o mundo todo hoje, especialmente agora, 2023, daqui para frente, vai estar falando da importância de se plantar, de ter árvores. As pessoas, eu vi esses dias alguém dizendo, todo mundo quer estacionar o carro na sombra, mas poucos querem plantar uma árvore. Assim, o fato de eu ter morado fora, em várias cidades, né, geralmente cidades grandes, ter morado um pouco na Europa, e da Espanha eu passei um tempo também em Portugal, mas foi como turista. Aí você vai vendo como que é o tratamento paisagístico nessas cidades, porque você vê Lisboa, cidade muito antiga, Nossa. Madrid, cidade antiga, nós para eles somos quase indígenas, né? Foram eles que chegaram, né, que trouxeram para nós essas. Então você vai vendo como é que essas cidades são bonitas, como é que elas organizam a presença humana com a paisagem, transformando aquilo, fazendo respeito. Com respeito e transformando aquilo em algo bonito, que enche os olhos. Aqui, por exemplo, nós temos Curitiba, que cidade maravilhosa, Nossa. né? Cidades mais ao sul, que foram herança dos colonizadores europeus. Fala em Curitiba, me lembra Jaime Lerner. Maravilhoso, que trabalho. Que olhar. Então, eu acho que é muito importante que quem nos assiste analise, reflita. Eu gosto muito do verbo refletir, porque refletir é você pensar com muita atenção o que ela está nos dizendo. Os manacás da serra, especialmente deles que nós estamos falando, esses em Apiaí, eles são anões, eles não vão atrapalhar em absolutamente nada. O manacá é um tipo de planta que ele é muito usado em paisagismo, até em cidades, até a espécie maior. Ela é usada para evitar paisagismo de praças, até de ruas, porque a raiz dele não invade as calçadas. Com certeza. Então é importante, e ele é muito usado mesmo em paisagismo. Em São Paulo tem demais, assim, né? E a espécie, menos ainda, ela não oferece risco a ter raiz quebrando calçada, ou crescendo, atrapalhando fiação. Viu, Vera, eu diria que os manacás da Serra Anões, eles ofereceram um risco para a cidade. Esse risco, sim, de atrair turistas que vão parar, vão entrar e vão fotografar. Exatamente, porque eles são muito bonitos. São lindos, né? Como eles lindos. têm uma florescência muito exuberante, eles são muito atrativos para os olhos. E foi aí que eu conheci. Então ela me apresentou, ela foi embora. E o que eu fiz, Vera? Eu falei para duas amigas, e mais outras também, além das duas, olha, eu vou plantar ali alguns pés em frente de casa, vou dar bom dia para vocês. Você tem, inclusive, um muito bonito sim, lá, né? Sim. E as duas e as outras amigas gostaram da ideia e foram replicando. Hoje nós temos em Apiaí mais de 200 pés plantados nas avenidas. E não temos mais espaço. Então está na hora do povo, tem um convite para o povo, olha, os responsáveis pela parte do meio ambiente da cidade, olha, alguém aqui que realmente tem uma experiência muito maior que a minha. Na verdade, assim, hoje em dia, com tudo que tem disponível de conhecimento dos sites, eu acho que assim, o mais importante, Janice, é ter isso que você tem. Um amor pelas plantas, um amor pela cidade que você vive, essa
essa sua manifestação, esse seu interesse em deixar a cidade bonita. Você é uma pessoa muito aberta a essas coisas. E sem a pretensão de benefícios diretos para você, mas Não. esse olhar de benefício para a comunidade. Eu acho que é isso é o bonito do seu trabalho. Essa dedicação, assim, com este olhar para a comunidade. Você não está plantando os manacás para você. Não, Você está absolutamente. plantando os manacás para a cidade, para crianças de escola verem como é que se cultiva plantas, tornar a cidade mais bonita, mais acolhedora. Esse olhar que você tem para a comunidade é muito importante. Quando eu comecei, Vera, desculpa interrompê-la, esse canal de entrevistas, é esse o propósito. Conhecer histórias, ouvir experiências, porque, yes, we can, sim, nós podemos fazer um mundo melhor. Deus nos deu essa natureza tão bonita para nós cuidarmos dela. Exatamente. Cada vez isso se torna mais importante quando a gente vê, porque eu faço atualmente um curso de gestão ambiental por nível universitário, por gosto, né? Eu gosto. E onde a gente aprende muito essa questão seríssima que nós já estamos enfrentando e vamos enfrentar ainda mais, dessas alterações climáticas. E por que acontecem as alterações climáticas? Pela ação humana, porque não cuida bem do meio ambiente como deveria. Sem dúvida. Então, se todas as pessoas tivessem esse olhar que você tem, vendo a importância de você cultivar as árvores, acho que começaria a mudar essa perspectiva de futuro, que atualmente é meio sombria, né? Se fala muito, nós tivemos aqui até essa onda de calor nesses dias, e coisa rara. E Raríssimo. Não foi a Piauí, todo no São Paulo, você vê as inundações no sul, e isso tudo, gente, é produto da ação humana no planeta e as ações que não são de cuidados do planeta, são meio destrutivas para o planeta. Então, se não houver esse senso de responsabilidade com a gestão do meio ambiente, realmente os meus netos, que planeta eles herdarão, né? Com certeza. Então, acredito que as pessoas que nos assistem, nós já estamos quase finalizando aqui a nossa conversa. É esse o nosso intuito, como ela disse. Queremos ver o ambiente sendo preservado. Para a gente preservar o meio ambiente, primeiramente, na minha perspectiva de vida cristã, você tem que ter vida com Deus. E Ele criou todo esse ambiente para que nós preservemos. Como que a gente preserva? Claro, cuidando das plantas, cuidando dos rios, mas estudando. Olha que bacana, eu acabei de ouvir dela aqui. Acho que ela vai repetir, você está estudando em nível universitário. Isso. Como se fosse outro curso universitário. Ela poderia ter parado, já estou tranquila, ela está estudando. É uma maneira também de nós enriquecermos o nosso país. Com certeza. Para os jovens, para as crianças, yes, we can. Nunca pare de estudar, vai em frente, siga em frente, ame o lugar onde você nasceu, valorize. Isso é importante, né? Porque valorizando aquilo que é nosso, porque isso aqui é nosso, nós fazemos parte desse ambiente. Então nós vamos ter o presente melhor e o amanhã também. Vera, o que você gostaria de dizer para a gente, finalizando aqui no Café da Janinha, que depois nós vamos continuar tomando nosso café delicioso. Venha, a Piauí, interior do estado de São Paulo. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua gentileza de ter me convidado para participar desse bate-papo com você. Eu acompanho o seu canal, parabéns, que trabalho muito bom, muito, muito bacana. Quem não conhece, deve conhecer. Já vi entrevistas que você fez com outras personalidades da cidade, a memória da cidade que você está ajudando a preservar. É um trabalho importantíssimo. Então, ao lado desse seu trabalho jornalista, tem seu trabalho ambiental. Então, só merece os parabéns, sabe, Janice? Eu fico muito orgulhosa de botar uma colherinha aqui de conversa nesse seu canal tão importante. E que realmente, olha, pessoal, quem não conhece, assiste. É muito interessante ver uma pessoa tão dedicada como a Janice, um foco tão interessante, não nela, mas no servir à sociedade, na preservação da memória de Piauí, da cultura de Piauí. Você é uma pessoa rara, sabia, Janice? Muito obrigada. E o seu trabalho é maravilhoso. Eu agradeço a Vera. Geralmente, no final das nossas entrevistas, eu ofereço à minha convidada, ao meu convidado, essa caneca. Yes, we can, que é o nome do programa, embora lá no YouTube está Janice Correia Prestes. Yes, we can, porque se nós podemos chegar lá, você pode chegar lá, eu posso chegar lá, segundo a vontade do nosso Deus. Essa caneca é um presente
eu recebo da Pretaça, meus amigos e irmãos. Todo o programa. Janice, tem alguém para entrevistar? Estamos enviando a caneca. E outros que eu agradeço também, a loja paulistana. Olha, vocês têm sido fantásticos, viu? Muito obrigada pelo apoio, certo? Marilda, olha Marilda, estou aqui, Marilda, firme, fazendo uso daqueles investimentos que você faz em mim, porque você tem bom gosto. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Vera, obrigada. Eu que agradeço, Janinha, ó, muito obrigada. A oportunidade preciosa e certamente outros momentos nós teremos.